Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Ai, que bom. E vocês, me escutam bem? Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Queria agradecer você ter aceitado o meu convite. Eu fiquei muito feliz. Né? E agradecer a Luana também por estar aqui ajudando a gente a garantir a acessibilidade dessa live. Para falar de um tema que é muito importante, né? Aqui na área de livro, de ensino, né? E falar do papel do ouvinte aprendiz essa questão, né? Então, para quem ainda não conhece, duvido que alguém não conheça, né? Ele é intérprete de Libras. Sinal do Jonatas. Como é teu sinal? Que legal. Rapaz, ele só quer ser ouro. Eu olho. Como é que pode? Eu amei. Então, o Jonatas Medeiros é tradutor e intérprete de Libras, graduado em Letras Libras pela pela UFR. Isso, UFPR, do Paraná. E é mestrando na área de tradução, né? Que maravilha! E trabalha com tradução na área audiovisual, cinematográfica, produção bilíngue, enfim, tem uma vasta experiência aí para passar um pouquinho para a gente hoje. Muito obrigada, Jonatas, por ter aceitado o convite. E tem o canal Fluindo em Libras, que é um canal incrível. Eu sigo, tem vídeos muito bons. Qual o sinal? Uau, gente! Lindo! Fala um pouquinho pra gente do seu projeto, do Fluindo em Libras. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, muito especial estar junto com vocês, com a cultura de Libras. O sinal do Libras aqui, ó. Qual que é o sinal? Ah, que Libras tudo. Libras tudo. Sim. Eu já sigo já faz um tempo que eu vejo o trabalho de vocês, das postagens todas, eu acho muito importante. É um momento muito importante para movimentar a língua de sinais, né? E as redes sociais são importantes para isso, porque elas têm esse poder de disseminação, né? E as pessoas começam a ter mais visibilidade e mais conhecimento sobre a língua de sinais. Você falou que eu trabalho na Federal, né? Na Universidade Federal do Paraná. Eu sou concursado, trabalho como intérprete dentro de sala de aula, no mestrado, doutorado e também nos cursos de graduação. E também trabalho na Fluindo Libras. O que é o trabalho da Fluindo Libras? É da área artística, né, com língua de sinais, e o objetivo é disseminar a arte surda para a comunidade surda, né, também. E também a arte dos próprios surdos também disseminar para a comunidade ouvinte. Porque a gente sempre tem a gente enxerga que tem uma relação de poder, né, do conteúdo ouvinte que sempre é passado para os surdos, para a comunidade surda, mas os conteúdos dos surdos não é passado para a comunidade ouvinte, né? Parece que só os ouvintes que têm que dar esse conteúdo, dar alguma coisa para a comunidade surda, mas parece que o surdo não tem nada a oferecer para a comunidade ouvinte, então por isso que a gente tem o objetivo de trabalho que tem esses dois eixos, né? Tanto para a comunidade surda quanto para a comunidade ouvinte, e ter essa relação de tradução aí entre as duas. E na Universidade Federal do Paraná, eu trabalho também com tradução acadêmica de textos, do português para a língua de sinais, né? Do português escrito para a língua de sinais. E, então é uma tradução intersemiótica, que é do texto no papel, né, o texto escrito para a língua de sinais em vídeo. Maravilha. Você quer trocar? Você quer que eu faça vídeos no chat? Vamos trocar, então, gente. Peraí, deixa eu fazer Então, como você tem um intérprete aí, então eu vou copiar da mesma forma. É muito chique ver esses dois intérpretes que têm
2 intérpretes só para eles. Então, aqui nós temos, né, aqui em Salvador, nós temos cursos de Libras, né? Por exemplo, Libras Tudo oferta cursos na área de Libras, básico, intermediário, avançado, todos esses no nível básico, mas algo que a gente já tem percebido já nos cursos de Libras a nível nacional, seja à distância ou presencial, e a gente percebe que tem aparecido isso muito no Instagram, por exemplo, né? No Instagram tem aparecido muitas pessoas ensinando Libras, e a gente fica se perguntando, isso é bom? É bom, entendeu? Por uma questão de que está sendo disseminado a língua, né? Mas a partir do momento que isso é positivo, vem a preocupação, porque como é que acontece esse ensino? Quem é esse profissional? Tem habilidade? Qual é o perfil dessa pessoa? Será que ela tem formação? E eu, Alessandra, as conversas, né, que a gente já teve, né, a gente já falou um pouquinho disso. Eu queria saber a tua opinião acerca disso, o que você acha? Bom, em primeiro lugar, essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta desafiadora para nós da área, né, para nossa área, que não tem uma única resposta, né? É uma resposta bem complexa. E a gente sabe que essa discussão sobre o ensino de língua de sinais dentro da comunidade surda é uma discussão polêmica, né? Tem aí muitos debates sobre isso, porque principalmente o debate é quem que deve ser essa pessoa que ensina a língua de sinais, né? Quem pode ensinar a língua de sinais? Quem tem a autorização para ser esse professor de Libras? Esse é um dos debates que tem dentro da comunidade surda. E nós sabemos que a comunidade surda tem uma movimentação e uma potência e também o direito, principalmente, e a prioridade do surdo enquanto professor da língua de sinais, né? E a gente sabe que tem aí vários argumentos, várias discussões. Algumas pessoas falam, quem que é o dono da língua, né? Da língua de sinais? É o surdo é dono da língua de sinais? Quem que é? Quem que pode mandar? Quem pode ensinar? Quem não pode? Quem que tem essa autorização? Quem que tem o poder? Bom, esse é um tema que tem uma grande discussão em volta disso, mas eu acho que o ponto principal, mais importante, é quem tem a qualificação, né, para poder ensinar a língua de sinais. Quem tem perfil para ensinar a língua de sinais. Quem tem formação para isso, para ensinar a língua de sinais. Porque parece que a língua de sinais hoje ela é um material fácil, né? Uma mercadoria fácil de ser vendida. Todo mundo simplesmente como se cortasse as mãos e vendesse, né? E sinalizasse, mas esquece que tem um sujeito surdo, né? Parece que corta só as mãos e esquece do sujeito, está focado só nas mãos, mas esquece do corpo do sujeito, né? Quem que é ele? Parece que está só colocando penduradinho para vender essas mãos e, enfim, vai se tornar fluente. Mas e o sujeito? Quem que é, né? Eu vejo que tem um problema, assim, que é a questão do capitalismo, né? Da mercadoria, do foco no dinheiro, enfim, em relação à língua de sinais, mas sempre a língua de sinais parece que é um deserto, né? Considerado como se fosse um deserto e que todos os ouvintes podem vir e fincar a bandeira lá e conquistar esse lugar, né? Parece que não tem ninguém, parece que não tem nada que seja capaz. E aí eu sou o super-herói que vai lá e salvar essa comunidade, a comunidade surda. E aí ensinar Libras e tudo mais. E aí eu sempre penso que entrar na comunidade surda significa refletir o quê? Qual que é o meu papel dentro da comunidade surda? Por que eu estou entrando na comunidade surda? Qual que é o meu objetivo, meu interesse? Qual que é a minha função dentro, né, da comunidade surda? Porque a maioria das pessoas entra na comunidade surda pela primeira vez e pensa, eu quero ser intérprete. Eu quero ser professor. Eu quero ensinar língua de sinais. Mas
mas nem entrou ainda, nem a pessoa, por exemplo, ninguém faz isso com inglês, começa a aprender inglês e é primeiro dia de aula do básico, a pessoa fala, por que você veio aqui aprender inglês? Ah, eu vim porque eu quero ser intérprete. Ninguém fala assim nas línguas orais, né? Ah, eu vim porque eu quero no futuro ser professor de línguas sinais. Por que as pessoas falam isso? Ah, eu quero ensinar inglês para os americanos, ensinar língua de sinais, língua inglesa, né? Mas está só no curso básico de inglês. Então, por que na língua de sinais as pessoas aceitam que se fale isso? Sendo que as pessoas não conhecem a língua, mas falam, ah, eu quero fazer isso, eu quero me profissionalizar. Mas muito antes já tem um objetivo financeiro quando entra, né? Então já tem um objetivo de fincar, de cavar um espaço dentro da comunidade surda. Então a minha visão é que as pessoas que aprendem língua de sinais, que querem aprender língua de sinais, precisam ter essa sensibilidade de ver e de conhecer qual que é o perfil desse sujeito. Quem que é o professor? Qual que é o perfil desse professor? Qual que é a relação dele com a comunidade surda? Ele é surdo? Não, não é surdo, mas é um ouvinte, ok. Mas qual que é a relação desse ouvinte com a comunidade surda? Travou aqui. Deu uma parada. Tá travado aí também? Eu não tô fazendo nada. Não é ao mesmo tempo, travou. Aqui primeiro isso aqui. Lou, Jonathan. Parou aqui a internet. Será que é lá ou cá, gente? É lá. Lá, né? Porque a minha tá normal. Vamos esperar voltar. Gente, ele caiu. Vou convidar ele de novo. Pronto. Olha pra mim. Eu tô querendo falar alguma coisa. Você pode falar quando eu terminar de falar. Vamos esperar, gente. Vocês estão gostando? Tem aí, ó. Podem fazer perguntas, tá? Já tem perguntas aí? Quantas? Não, eu não sei como estou Você pensando. tá falando que eu... Não. Os comentários são bate-barro, ninguém vê nada, não. Outra coisa, não dá para perguntar nada, Não? não. Poxa, eu não sei ativar isso. Eu não sei como é que ativa essa Gente, caixa vamos de esperar ele perguntas. voltar. Mas a discussão tá interessante, hein? Não saiam, não. A internet dele não tá ajudando. Vamos lá, que eu vou tentar chamar de novo. Sim. Eu chamei, demorou. Foi, voltou? Não sei o que aconteceu. Cortou. Até onde foi que ele falou que a gente conseguiu escutar? E aí você travou, parou do nada esse vídeo. Mas, sim. Aí ficou... Então, voltando ao assunto. Você estava explicando sobre a questão, né, dos outros. Gente, eu tô me acostumando com isso. Tem uma tradutora aqui, tá? Jogo até Chique. Então, gente, desculpa, é muito confuso, finalizando, falando. Meu Deus, desculpa. Então, como você estava já falando sobre a questão dos ouvintes, né? Que parece que eles têm essa ideia com a Libras, de aprender essa língua com o objetivo de se apegar a isso e se apropria. Não, agora eu posso ensinar porque eu já me apropriei da língua, então eu agora posso sim ensinar. Então, por isso que eu falo, né? A gente precisa saber qual que é o papel de cada um na comunidade surda. Quando eu estou entrando e buscando conhecimento sobre língua de sinais e aprendendo a Libras, é importante a gente entender quem que é esse professor, qual que é o histórico dele, qual que é a obra dele, o que ele já fez durante, o que é o currículo dele,
e procurar qual que é o currículo dele, qual que é a relação dele com a comunidade surda, porque tá cheio de ouvintes ensinando língua de sinais por aí, mas qual que é a metodologia? Qual que é a formação? Qual que é a experiência de ensino dessa pessoa? Qual a diferença de ensinar L1 e L2? Qual que é a metodologia dessas duas? São diferentes, né? Então, o ensino à distância, como é que funciona? Você conhece? Porque não é simplesmente fazer um curso à distância, parece que é igual uma aula presencial, que você simplesmente adapta para a distância, é uma outra forma, né? É uma outra modalidade de ensino. É uma outra metodologia que tem um funcionamento próprio. Então, se eu realmente quero aprender, eu preciso saber buscar informações. O problema é que sempre, à primeira vista, a língua de sinais é linda, é encantadora, as pessoas que não sabem nada se encantam, se apaixonam muito fácil, né? Parece que são enganadas muito fácil, né? Então, por isso que eu falo que a culpa não é das pessoas que procuram o curso de Libras, mas de quem oferece. Por isso que eu pergunto, qual que é o seu papel na comunidade surda? Se você é professor, bom, seja um ótimo professor, né? Seja um bom professor. Você conheça bem a sua área, conheça bem o processo de ensino e aprendizagem das metodologias, saiba fazer bem feito. Mas agora todo mundo correndo, louco, querendo ensinar língua de sinais e criando curso à distância. Mas qual que é o objetivo disso? É só financeiro? A comunidade surda não é um lugar um espaço de criação, né, capitalista. Quem conhece já há muito tempo a comunidade surda sabe que o histórico, que esse histórico de troca, de voluntariado, que a comunidade surda depois foi se profissionalizando, né? Esses profissionais aí. Então é um passo depois a profissionalização. Primeiro você tem que ter esse contato, tem que ter essa troca, essa relação, a experiência com os surdos. Ótimo. Eu quero destacar alguns pontos que você falou, né? Por exemplo, o primeiro é sobre a questão da importância de ter a presença de um professor surdo. A segunda é para qual objetivo, né? Para que eu vou fazer o curso? Qual é a minha intenção nisso? Exemplo, aqui no Libra Estudo, né? Todos os professores são surdos. Todos. Independente do nível, todos os professores são surdos. Tem o professor ouvinte dentro dos momentos das aulas teóricas. Por quê? Mas, nesse momento, o professor ele também dá aula em Libras. Mas os alunos, às vezes, quando eles têm dúvidas, né, não conseguem sinalizar direito, né, algumas perguntas, aí sim a gente, nesse momento, coloca um professor ouvinte. Mas a gente preza para que tenha um professor em Libras, porque nós prezamos por isso, né? É importante que o aluno ele tenha esse contato com o professor surdo. Você falou do professores ouvintes, né? Eu não acho que precisa jogar pedra, né, em todos os professores ouvintes. Eu acho que, ok, tem professores ouvintes que ensinam bem. Mas, por exemplo, dentro das universidades, o concurso, a prova de concurso, né, a maioria das primeiras gerações, né, de professores são ouvintes. E eles que ocuparam essas vagas. Mas tem dois tipos. O ouvinte que entra que abre a porta para os surdos, né? E tem o ouvinte que entra na universidade e fecha essas portas, né? E pensa só em si. Qual que é o tipo, né? Se o ouvinte que entra e luta pelo espaço dos surdos, ótimo, seja muito bem-vindo, né? Verdade. E aí, muitos surdos dizem que é muito difícil, né, essa entrada deles no ambiente. Acha que é fácil eles conseguirem passar só pelo fato deles serem professores de Libras, né? Por exemplo, aqui no Libra Estudo, a gente faz uma seleção por uma questão de escolha política mesmo.
da gente ofertar oportunidade para que o surdo ele tenha. Então, a gente oferta essa empregabilidade, mas também não é qualquer surdo, né? A gente preza muito por uma questão de que o surdo, ele seja ou instrutor de Libras, ou ele tenha pelo menos letras Libras, uma das duas formações, porque a gente sabe que é importante que as pessoas, ao realizar o curso, elas tenham também uma qualidade de vida que venha do profissional, né? Como é que ela vai aprender isso? Como é que ela vai repassar esse conhecimento? Por isso que eu penso muito também nessa questão da importância da formação. Outra coisa que você falou, né, que você já explicou, é sobre a questão do Instagram, né? A gente vê que tá aí sendo bombardeado de Instagrams com foco na Libras, mas o que eu percebo é que tem muitos Instagrams que estão sendo criados por aprendizes de Libras. A pessoa pensa, eu amo Libras, eu acho Libras legal, peraí, vou criar um Instagram para poder ensinar tudo aquilo que eu estou aprendendo. Precisa disso mesmo, gente? Pra que isso? Pra que isso? Entendeu? Isso é muito sério. Vamos fazer uma comparação com a língua inglesa. Isso não acontece na língua inglesa. Eu também sou professora de língua inglesa, né? Antigamente eu ensinei em inglês, português também, e também ensino Libras. E quando eu dava aula de inglês, um aluno meu nunca criava uma rede social com o objetivo de aprender o inglês, repassando assim para as pessoas o que ele estava aprendendo. E por que isso acontece na Libras? Então, assim, é algo que me deixa bastante angustiada, porque as pessoas que estão aprendendo agora, que essas pessoas novas que querem receber informação, elas acham que é muito fácil. Não, eu vou fazer um curso, peraí que eu vou poder ensinar, e aí a gente vê que há uma questão de sinalização muito fraca, e quem perde no final são as pessoas que vão atrás desse curso, porque os alunos, eles vão sinalizando da forma como eles vão aprendendo. Então, se eles aprendem errado, eles vão multiplicar isso de forma errada também. Então, a pessoa pensa, não, peraí, eu vou aprender Libras porque eu quero ser intérprete, porque eu vou sinalizar, e aí vai fazendo isso de forma errada. E aí, quando o surdo encontra esse profissional, aí o problema é muito maior. Eu encaro isso como um problema sério que acontece dentro da comunidade surda. É muito importante ver o que está por trás de tudo isso, né? Qual que é o pensamento ideológico que está por trás. Porque não adianta nada... ninguém é inocente, né? Porque ninguém é inocente. Todo mundo tem algum objetivo por trás. Então, as pessoas que estão no básico começam a postar vídeos sinalizando o que isso significa, né? Significa o que tem dó do surdo, que precisa ensinar, significa que os intérpretes não têm respeito, né, pelos profissionais intérpretes de Libras, né? Que qualquer um pode se candidatar a ser intérprete só por saber língua de sinais. E significa também que o surdo precisa, né, e que depende do ouvinte. E que o ouvinte é um super-herói caridoso que vai ensinar a língua de sinais para a comunidade, mas por trás disso, simplesmente ensinar a língua de sinais tem uma mentalidade opressora ouvintista, né? Porque o objetivo que tem significa que a língua de sinais ela é inferior, né? Ela é fácil. É como se plantar uma sementinha e fosse brotar qualquer coisa, né? Então isso não acontece com o inglês, com o francês, com nenhuma língua oral, né? Isso não acontece porque todo mundo tem um respeito, tem medo, tem um respeito com a língua. Então, e a língua de sinais? A língua de sinais parece que não, parece que qualquer um tem a capacidade, enfim. Porque coitadinho do surdo, né? Precisa de mim. Exatamente, verdade. Eu estava aqui, na hora que você estava aqui explicando, eu estava aqui refletindo, né? Que algumas coisas que as pessoas falam, por exemplo, Libras é muito linda. Ou então, eu vou aprender Libras para eu poder mostrar o que eu sei para o surdo.
Ou então, eu amo Libras, eu adoro Libras. Parece que são frases que não têm um sentido muito forte, na verdade, né? São simples, mas que traz, sim, um sentido forte. O que você acha dessas frases que é bem comum dentro da área, nós ouvimos? Bom, quem estuda a análise do discurso pode perceber que parece que essas frases têm as entrelinhas, né, dessas frases, você analisar o que tem nelas por trás, comparar, por exemplo, com o movimento negro. Eu não tenho, não é meu lugar de fala, né, mas vamos comparar, só comparando. Por exemplo, ai, que cabelo lindo, posso mexer, posso tocar, ai, que lindo, ai, que mulher negra linda, ou ai, que homem negro lindo, acho todos os negros lindos. Mas o que está por trás dessa frase, né? O que tem por trás disso? Que a pessoa, nessa ação da pessoa vir mexer no cabelo da pessoa, o que está por trás disso? O que significa? Se a gente for comparar com os surdos, com a comunidade surda, também, eu amo surdo, mas qual surdo que você ama? Qual tipo de surdo? Todos os surdos? Você ama todos os surdos? Todo mundo da comunidade surda você ama. Mas você ama o surdo ou você tem dó deles, né? Como que você vê as pessoas surdas? Porque é um processo de construção do respeito, né? Não é, eu simplesmente amo. Mas é a questão de construir o amor, né? Então, porque o amor é uma construção, é uma construção discursiva, né? O amor é uma construção discursiva. Então, parece que tem... as pessoas são muito I love death, né? I love death. Eu amo surdo, amo surdo, amo surdo, mas no mesmo lugar que tem o amor do surdo, envolve também, tem essa questão da benevolência, né? Tem um livro que se chama A Máscara da Benevolência. Lane, é do Lane, o autor. Então, A Máscara da Benevolência fala como que esse discurso do amor, esse discurso da ajuda, o discurso do dó, da necessidade, o discurso do que acha lindo, de que é emocionante, de que chora, tudo isso por trás é um discurso que tem uma visão ouvintista. Por quê? Esse lugar, quem que ama, né? Eu amo esse lugar, mas aí eu estou num lugar superior, né? Olhando essa... Então eu posso amar isso, porque eu estou vendo, né, de um outro lugar. Então eu posso ajudar, porque está abaixo de mim. Então é um olhar de fora, de cima, que vê com superioridade, né? E que precisa ser ajudado e tal. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse discurso. Qual discurso? Porque tem uma raiz, né? Qual que é a raiz desse discurso? De onde que ele surge? É ouvintista, é do ouvinte de colonizar e, enfim, de ser ouvintista mesmo. Então, ok, sim, a língua de sinais é linda mesmo. É óbvio. Mas depende. Não é na mão de todo mundo, né? Ama surdo, ama surdo. Mas depende. Ok, amar a luta surda, amar a convivência com os surdos, mas o que tem por trás desse amor? O que tem por trás desse discurso? Qual que é o interesse, né, nessas frases? Então, sempre está associado à benevolência, ao assistencialismo, à caridade. Então, por trás tem essa máscara da benevolência que é ouvintista. Por isso que é importante que tenha a presença do professor surdo, porque a pessoa, a partir daquele momento, ela vai ter uma visão diferente. Ele não vai encarar ele como um deficiente, ele vai encarar ele como um profissional normal que está ali cumprindo o papel dele, que é do ensino. Então, outro pensamento que eu escuto muito, como é que nós podemos ajudar
né, as pessoas nas escolhas, né, dos cursos. Alguma dica, por exemplo, eu vou procurar um curso, como é que eu posso estabelecer essas regras de escolha, né? Ou pelo Instagram, pelo YouTube? Como é que eu posso ter essa atenção? Você poderia passar alguma dica relacionada a isso? Bom, eu acho importantíssimo, né? Igual qualquer curso, você precisa saber quem que é que vai ensinar, né? Quem que é o professor. Pega o nome desse professor e procura qual que é o histórico dele, né? Qual que é a relação dele com a comunidade surda, qual que é a obra dele nesse percurso. Então, quem que é essa pessoa, qual que é o currículo dele, também é importante, e a relação com a comunidade surda. Também o curso de Libras precisa ver a ementa, né? A ementa desse curso é específico para você, para a distância, é um curso específico para ensino à distância. Quem que preparou esse curso? Você sabe o assunto, sabe os cursos à distância, como funcionam, né? Porque é chato, incomoda, precisa ficar cutucando, né? Aí eu preciso ser chato, né? E quando eu estou querendo fazer um curso, eu preciso ser curioso e ir atrás dessas informações. E tem muitos cursos bons de línguas de sinais por aí. Tem sim, claro. Tem cursos com surdos, né? Que são parceiros, são professores, em parceria aí junto com professores ouvintes e surdos. Vários cursos à distância. Mas mas é difícil, porque eu, quando estou começando, quando estou entrando, como é que eu vou saber, né? Parece um mar, assim, como é que vai saber tudo isso, né? Então, principalmente é o contato, que é importante, conhecer quem que é, qual que é a rede, né, de contatos dessa pessoa. E também não adianta comprar um curso só porque a pessoa tem milhões de curtidas, de seguidores, sei lá. Não adianta nada, né? Isso não tem nada a ver. Tem muita gente com curso bom por aí, tem muitas pessoas que são ótimos profissionais, mas que não têm seguidores. Claro, não tem problema, mas tem muita gente que é assim e tem muitos seguidores, muitos curtidas, porque as pessoas tem muita gente perdida por aí, né? E é uma Verdade. pena. O que você falou, né? No YouTube, né? Exemplo, alguns canais do YouTube, né? A gente sempre vê. Tipo, você conhece algum canal do YouTube que pudesse passar essa dica, né? Que são canais confiáveis, né? Até porque, tipo, agora nesse período, né? Da pandemia, né? De isolamento, as pessoas elas estão acessando muito, né? Então, como é que elas podem ter esse acesso de forma confiável, entendeu? Se tu pudesse dar algumas dicas, eu acho que seria importante. Bom, primeiro, Instagram também, se puder. eu acho que todo mundo tem capacidade de sentir, de senso crítico, né? Todo mundo tem. Você consegue perceber quando a pessoa é uma pessoa que sinaliza bem e uma pessoa mais ou menos, né? Eu acho que dá para perceber. Todo mundo tem esse senso crítico, o olho crítico, né? De conseguir ter essa percepção. Tem muitos Instagrams e canais do YouTube por aí que são bons, mas principalmente os que se envolvem com a comunidade surda, né? Que tem surdo e ouvintes juntos, que tem essa troca. Isso significa que um bom curso, né? Tem uma percepção boa. Só de olhar a gente já percebe, né? E o Tudo de Libras... Libras tudo. Libra Tudo, desculpa. O Libra Tudo é um exemplo disso, né? Que seleciona materiais, que sabe o que postar, que tem profissionalismo também nisso. E também Signa. o Signa tem um trabalho aí de parceria com surdos também, sempre com produções em parceria com surdos. Também o Carlos, de Recife, ele tem um YouTube que ele posta vários vídeos ensinando como traduzir, né?
ensinando, comparando a língua de sinais com o português, fazendo essas análises de tradução. Enfim, então tem muitos cursos bons por aí. Eu acho que é como se fosse uma peneira, né? A gente tem que pegar como se fosse uma peneira e peneirar tudo isso, né? Porque tá cheio, mas se a gente peneirar, a gente vai conseguir ver que tem, sim, umas pepitas de ouro por aí, né? Verdade, certo. Um outro questionamento, né? Alguns alunos, eles têm um costume de o quê? Qual é o meu sinal? Não. Sinal? Qual o nome desse sinal? E aí eles perguntam muito isso. Qual o nome desse sinal? Por exemplo, a gente faz aqui uma datilologia e aí ele quer saber qual sinal? Qual sinal? E aí eu sinto que atrapalha a aprendizagem, porque ele fica muito focado em sinal, palavra, sinal, palavra, sinal, palavra. E isso é difícil, porque a língua, ela é viva. Ela não é somente uma palavra, é um sinal. A gente vê que um sinal ele pode ter vários sentidos, vários significados. Qual dica que você poderia dar para essas pessoas de forma clara, que não é necessário ter essa atenção exclusiva de palavra-sinal? Bom, é normal, né? Algumas pessoas que começam a aprender alguma língua precisam buscar vocabulário, né? Precisam preencher, né? Então é normal no começo querer aprender isso, né? E eu já volto nesse tema. Mas o maior problema é que muitos profissionais que já são profissionais, já são intérpretes, estão sempre nessa busca de sinal, sinal, sinal. E tentar encontrar exatamente qual é o sinal e caçar sinal, né? Mas no começo, assim, tudo bem, é normal. É um processo, né? Mas o problema é quem já trabalha na área e depende de sinal, sinal, uma palavrinha por sinal. Pensa que o intérprete precisa ser um dicionário de sinais, né? E aí isso que significa que é um bom intérprete? Não, não é isso. As pessoas ficam procurando muito sinal, mas esquece do contexto, da visualidade, né? Não tem isso. Parece que fica meio perdido. Parece que tem um monte de sinal, mas, sabe, falta alguma coisa. Então, se você vê a literatura surda, a produção surda de poesias, enfim, nossa, é incrível, eu fico admirado, tem muita coisa. E é pouco sinal, assim, enquanto vocabulário, é mais do que uma construção imagética, né, das imagens mesmo da história. Então, no começo, você está aprendendo a língua, ok, né, você tentar buscar sinais para aprender mais vocabulário. Mas o importante é o quê? O sinal, ficar preso nesse sinal, em cada sinal, não. A gente precisa entender que dentro do sinal tem um contexto, né? Você precisa entender como usar, qual contexto usar esse sinal. Se não tem um sinal para uma determinada palavra, não precisa ficar se preocupado, nossa, mas pensar numa outra forma, né? Um outro sinal, uma outra forma de transmitir a mesma ideia, né? É possível, sim, né? E é uma língua viva que tem movimento, né? E se você não consegue por um lado, você tem que se esforçar, pensar em estratégias e ir por um outro caminho, né? Que talvez seja melhor, também não consegue, vai por outro. Então é um desafio, uma provocação constante, né? Então é muito confortável você sempre ter um sinalzinho para cada palavra, você sabe todos os sinais, tudo certinho, é mais confortável. Mas isso não é língua de sinais, né? Isso é português sinalizado. É sinal, palavra, sinal, palavra, sinal, palavra. Isso é a mesma lógica do ouvintista, né? Só a estrutura do português parece que você coloca e mete o sinal no meio, né? Dessa estrutura aí do português. E sinaliza, mas a minha dica é que o quê? Para quem está começando a aprender, ok, buscar esse vocabulário, buscar sinais. Mas precisa entender qual que é o contexto, né, desse sinal. E também, se não tem algum sinal, pensar de uma outra forma, né? A mesma ideia, como que vai trazer isso na língua de sinais? Então precisa quebrar um pouco com essa cadeia do sinal, 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 palavra. Precisa abrir essa janela, né? E mostrar que a língua tem um funcionamento real, um
relacionamento diferente e é natural dela isso, né? Não está relacionada com o português. O português não tem nada a ver. E eu sinto também que o problema também, voltando um pouco na história, sobre os cursos básicos de língua de sinais, que era muito isso assim, né? De sinal, mostra o slide. Eu acho que vocês lembram que antigamente era assim, há uns 10 anos atrás. Era uma aula de vocabulário, né? Até hoje tem, né? Até hoje tem. Uma apostila, né? Com um monte de sinal das cores, aí o sinalzinho do azul, vermelho, lá. E aí cada tema, daí tem uma família, pai, mãe, tia, né, tal. Aí a outra parte de verbos. Mas e o contexto, né? Você tá numa rua e encontra o surdo, você vai falar oi, azul, vermelho. Entendeu? Não tem comunicação. A comunicação não funciona assim. A comunicação é muito mais ampla, precisa ter um contexto, tem uma situação real, né? Você está dentro de uma sala de aula ou à distância, não importa. O professor que está ensinando língua de sinais precisa ter essa consciência de várias situações reais e trazer essa situação que está de fora para dentro de sala de aula e vice-versa, né? Não adianta você ensinar música, por exemplo, com aquela dancinha assim. Se você não conversa com música, né? Ninguém conversa com música. No básico, já aprender música, para quê? O surdo precisa de música? A música vai ajudar você a se comunicar com os surdos? Não tem sentido, né? Então a gente precisa pensar num contexto real, em situações reais e trazer isso para a sala de aula, né? Porque a gente sempre fala que é melhor um curso, que o melhor pensar qual que é o melhor curso da comunidade surda. É isso. O melhor curso é o que está dentro da comunidade surda. O melhor curso é participar da comunidade surda, né? Eu sempre falo isso. Por quê? Porque é uma relação real, é uma troca real. Se a gente for comparar um curso de Libras e colocar todas as situações reais dentro, é parecido com a comunidade surda, essa interação real. E é o aprendizado real com os acontecimentos, com as coisas que vão acontecendo. É um fato, né? Então, e se o curso de língua de sinais usar esses fatos e trazer isso para dentro do curso, vai ser um curso muito bom. Mas o problema é que é muito engessado, né? Os cursos são muito tradicionais, muito quadradinhos, sempre dependendo do português. Parece que o português está sempre lá, assim, imperando, né? O português impera, o português é o reizinho, né? E a língua de sinais... Perfeito, perfeito. Até porque o nosso objetivo não é dizer para a pessoa que ela faça ou não curso. Não, pelo contrário, a gente tem que incentivar sim, mas pensar sempre nessa questão da qualidade, né? É um curso que tem qualidade, e aí você perguntou sobre essa questão do papel, né? Para que eu vou fazer o curso? Né? Qual é o meu papel dentro desse processo? Por exemplo, eu sou professora de português e é qualquer professor que dá aula, assim como o professor de matemática, é qualquer professor que dá aula? Então, não. Se eu sou professora, eu preciso ter um curso condizente com isso, porque como que eu vou ensinar o aluno? Né? Eu boto um surdo na sala e ensino de qualquer forma? Não, preciso pensar em perspectivas e também nos papéis envolvidos. Por exemplo, eu trabalho na recepção, né, de algum local. É importante eu saber Libras. Por quê? Porque eu vou poder atender um surdo. Então, eu tenho que pensar quais são os objetivos que eu estou buscando em querer aprender Libras. Qual é o meu papel nisso tudo, né? Porque as pessoas podem pensar o quê? A Alessandra e o Jonathan estão falando mal. Não é isso, né? Não é isso. A gente quer motivar, sim, as pessoas a fazerem um curso, mas fazer com que as pessoas reflitam nos seus objetivos e no seu papel dentro desse processo da aprendizagem. E como isso vai interferir dentro da comunidade surda, porque é um direito. É um direito. As pessoas, elas precisam
pensar, não, eu vou aprender Libras para ajudar a surda. Ajudar o quê? Você pode querer aprender Libras para prestar um atendimento de qualidade, por exemplo, que é um direito do surdo, ter um atendimento de qualidade. E isso significa que você precisa sinalizar, né? Então, você precisa ter propriedade nisso, para que o surdo ele tenha o seu direito garantido. Isso que você falou é importantíssimo, esse assunto que você tocou, porque a maioria dos ouvintes tem um pouco de confusão em relação que estão aprendendo língua de sinais, né? Porque pensa que o objetivo para que eu seja, né, para ser intérprete ou para ser professor, você pode aprender Libras só para saber língua de sinais, simplesmente. Você não precisa trabalhar com língua de sinais. Você pode, por exemplo, trabalhar no seu trabalho normal, enfim, na sua profissão que você já tem, agregar a língua de sinais, né, e ser um profissional bilíngue. Por exemplo, eu como recepcionista e saber língua de sinais, pronto, né? Ou eu trabalho como advogado, ou enfim, qualquer profissão e sabe língua de sinais, ótimo, ponto. Você não precisa ser um profissional da língua, né? E trabalhar com a língua de sinais, né? Isso é uma coisa para ser pensada depois. Mas sempre no curso básico, no primeiro dia, o professor pergunta por que vocês vieram aprender língua de sinais? E a pessoa fala, meu sonho é ser intérprete no futuro. Mas ainda não é o momento de pensar nisso, né? Guarda isso para você e você tem que ir se reconhecendo e se descobrindo enquanto profissional, né? Se realmente é profissional. E a maioria dos profissionais que são bons intérpretes não começaram pensando, eu vou ser intérprete. Começaram a sinalizar, a aprender, a viver, e a vida foi levando a essa profissionalização, né, para ser intérprete. Mas aprender língua de sinais para quê? Qual que é o objetivo? E tem vários, né? Não precisa ser só resumido em dois, ser professor ou ser intérprete. Não se resume a isso, né? Então, você precisa entender qual que é o papel. Você pode ter um papel de luta na comunidade surda, você pode ter um papel, uma outra relação de amizade com a comunidade surda. Enfim, tem N questões aí, N relações que podem ter. Tem que abrir para as perguntas. Certo, isso mesmo. Aqui no Libra Estudo, né, na primeira aula, a gente já pergunta, né, às pessoas por que elas decidiram fazer o curso, né? E a gente procura, a partir desse momento, interagir e sempre procurando explicar e deixar claro e mostrando que os surdos, eles têm direito a um atendimento de qualidade, independente do ambiente. Eles têm que ter uma educação de qualidade, mostrando também a importância da Libras, porque algumas pessoas chegam naquela ansiedade, eu vou ser intérprete, mas o que precisa para ser isso? Então, a gente tenta mostrar de forma clara, né, as possibilidades que a pessoa pode ter, né? Na primeira aula, se a gente perceber que não é aquilo, a pessoa ela vai embora, é um direito dela, e a gente procura mostrar a verdade, né? Explicando alguns desses detalhes que foi falado hoje. Porque, às vezes, a gente pergunta, onde é que você trabalha? Eu sou professora, que bom, então no futuro você vai poder dar aula, ensinar e melhorar suas práticas. E você, eu sou recepcionista, que bom, então quando chegar no futuro você pode fazer o atendimento em Libras. E você, eu trabalho no mercantil. Puxa, então cada pessoa vai ter uma necessidade, a gente vai procurar orientar como essa pessoa pode ser um melhor profissional dentro da área dela, né? Ser um profissional bilíngue, para que ela preste um atendimento ideal para o surdo. Isso também no mesmo pensamento, nesse mesmo raciocínio. Tem pessoas que vão com a ideia de ajudar os surdos, né? E que vai aprender língua de sinais para ajudar. Mas, na verdade, é ao contrário, né? A língua de sinais que ajuda a gente. Isso já tem prova aí de pesquisas que
que provam que a língua de sinais ajuda o raciocínio e abre a visão também, porque tem a plasticidade, né, própria da língua de sinais que faz com que a gente tenha um maior raciocínio. Então, tem esse discurso de que o ouvinte quer ajudar, mas quem é ajudado, na verdade, é o ouvinte, né? É o contrário. E quantos ouvintes aí que tem trabalho como cuidador de família? Que sustenta a família, né? Por causa da língua de sinais. Quantas pessoas que não são intérpretes, enfim, tem qualquer outra profissão, mas que fala mas tem esse discurso da ajuda, né, do assistencialismo por causa da igreja, por exemplo, dentro da igreja. Eu ajudo os surdos, ajudo os surdos. Mas, ao mesmo tempo, tá aparecendo, né, tem um status dentro da comunidade. E a igreja, né, venera essa pessoa porque sabe língua de sinais, ou enfim, na igreja, ou em alguma outra comunidade qualquer aí. E a pessoa tem esse discurso da assistência, né, da ajuda aos surdos, mas por trás, na verdade, o que ela quer é essa visibilidade, né? Então, por isso que eu falo que sempre por trás da ajuda tem um outro interesse. Agora, eu vou agora abrir os comentários para a gente ver um pouquinho como que vai ser a interação com as pessoas. E daí, se você tem alguma pergunta, aproveita aí, faz aí sua pergunta que a gente responde aqui na hora, certo? Verdade. Verdade o quê, filho? Essa live precisa ficar salva no YouTube, pelo amor de Deus. Sim, eu vou salvar no YouTube, certo, gente? Não se preocupe. Concorda com o quê? O surdo não precisa de música? E aí? Então, são várias identidades surdas, né? Enfim, vários tipos. Como faço para ser fluente em Libras? Como faço para ser fluente em Libras? Tinha duas perguntas sobre música. Tinha pergunta, né, sobre a música e tem outra de fluência. Muita pergunta. A gente vai ter que fazer outra live só para responder. Bora. Gente. Rapidinho sobre música. Fica, João. A música é uma arte, é um artefato cultural próprio dos ouvintes, né? Também tem uma troca, né? Tem um compartilhamento aí com os surdos. Tem surdos que amam música, mas aí depende da identidade de cada um, né? 5 segundos vai cair. A gente abre de novo, tá bom? Beleza. Vai. 16. Tem várias identidades surdas e tem muitos surdos que gostam de música, né? Mas falar que surdo precisa de música, o que isso significa, né? Qual é o significado